Acumulação, distribuição e zona neutra. Você sabe o que é isso? No mercado existem fases e é imprescindível que um trade saiba reconhecer essas fases. Essas fases aliadas a uma boa análise e o reconhecimento dessas estruturas formadas no mercado são pontos chaves para que os seus trades sejam trades mais assertivos. Se você é novo no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações para receber os novos vídeos assim que eu postar. Vamos embora estudar? Vamos analisar as estruturas. Acumulação e distribuição. Também pode acontecer a reacumulação e a redistribuição. E quando isso acontece? E por que isso acontece? A fase de acumulação, ela acontece após uma tendência de baixa. Os níveis de preço chegaram em um momento onde as grandes instituições e os market makers resolvem comprar todo o estoque do mercado de compra, do mercado, onde o preço já chegou num nível baixo e que esse nível de preço se tornou interessante para começar a realizar as negociações de compra. Só que isso acontece discretamente. As grandes instituições começam a lateralizar o preço, onde forma a acumulação. Então, a acumulação ela vem de uma tendência de baixa, de queda, e no fundo dessa tendência se torna o fim, né, dessa tendência de baixa. Ele começa a acumular. Quando uma acumulação é formada, os preços tendem a subir. As grandes instituições e os market makers começam a comprar no nível que está interessante, no nível baixo. É por isso que no mercado a gente escuta muito falar: compre na baixa e venda na alta. Porém, não é em qualquer canto que você vai fazer isso. Essas estruturas, elas são fundamentais. Associada ao volume de negociações, é a chave para que você faça bons trades no mercado. Você não deve analisar simplesmente a estrutura. Você tem que fazer uma associação. A análise no mercado, ela é uma associação, ela é um conjunto. E esse conjunto, feito através de uma boa análise, vai fazer você ser bem lucrativo no mercado. Então, assiste o vídeo até o final, acompanhe até o final, que eu tenho certeza que vocês vão gostar desse vídeo e vão aprender bastante. Nessa fase de acumulação, oi, meu nome é Kenny e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link onde você vai encontrar materiais para estudar. Vou deixar também o link do meu vídeo falando sobre PVSRA. E se você tiver interesse em instalar o PVSRA, no meu canal eu ensino. Então, após assistir esse vídeo, vai lá na minha playlist, série de operações no Forex, e assiste os vídeos. Clica no link aqui na descrição para você ter acesso ao conteúdo para estudar. Nessa fase de acumulação, veja, o preço veio de uma tendência de baixa. No fundo dessa tendência de baixa, houve uma lateralização do preço, ó, né? Mais na frente eu vou fazer aqui um outro vídeo explicando, né, como a gente pode fazer negociações nessa fase aqui também, tá? Como a gente pode fazer negociações nessa fase aqui de acumulação, de lateralização, onde também é chamado de zona neutra, né? Porque aqui o preço ele não sai dessa zona, ele encontra uma
um suporte aqui, encontra uma resistência embaixo e fica trabalhando aqui. Mas isso é os market makers, as grandes instituições que estão comprando todo o estoque disponível no mercado a um preço baixo, fazendo com que o mercado seja jogado para cima. Quando esses profissionais, esses operadores, essas grandes instituições verificam que não tem mais nenhuma oferta flutuante nessa região, eles começam uma tendência de alta. Eles começam a jogar o mercado para cima. Por quê? Começa a ter uma grande concentração nessa região de agressão na compra. Como você observa isso? Através do volume. Vamos já para a prática. Essa fase de acumulação, ela pode passar ainda por uma fase de reacumulação. Ela pode subir um pouco e reacumular, fazer novas compras aqui. E aí, a partir dessa região, é lançado para cima o preço com agressividade, com grande volume, entrando numa tendência de alta. E a distribuição? A distribuição é o inverso. Perceba que um teto é formado. Chegou num nível elevado da fase. Então, as compras começam a diminuir. Os grandes operadores estão terminando de distribuir o estoque de compras. Eles começam a distribuir o estoque e começam a se organizar num caminho com menos resistência, montam as suas ordens de venda e jogam o mercado para baixo. Essa fase começa a entrar a fase de tendência de baixa. Ela pode passar ainda por uma redistribuição, acumula mais um pouco aqui embaixo e continua a tendência de baixa. Vamos para a prática que eu vou explicar melhor. Aqui é um gráfico do euro USD. Nesse mercado, o gráfico vinha em tendência de baixa. Ó, vinha em tendência de baixa, caindo, caindo, caindo. Quando chega aqui nessa região, presta atenção aí, perceba que o preço começa a parar de cair, ó, e começou a acumular. Então, a acumulação ela se forma após uma tendência de baixa. Chegou nesse nível aqui, no nível baixo, um nível interessante para começar a comprar barato e aí começa a acumulação. Se você deve estar se perguntando que gráfico é esse. Se você é novo por aqui, vai lá na minha playlist e assiste PVSRA. Esse gráfico ele está configurado com o PVSRA. Vai lá na minha playlist e assiste PVSRA para iniciantes, para que você entenda o que são essas cores, o que são essas médias, eu explico tudo lá. Então, eu começo a observar o mercado. Perceba que é um conjunto de identificação para que você comece a entrar no seu trade. O que é que eu estou observando aqui na perspectiva do PVSRA? As médias para baixo indicam que a tendência ainda não reverteu, a tendência ainda é de baixa. O preço ele está acumulando nessa região aqui, mas a tendência ainda é de baixa. Qualquer dúvida que vocês venham ter, deixa aqui nos comentários que eu irei responder todas. E deixa o seu like, ele é muito importante para posicionar se vocês estão gostando do vídeo. Deixando o gráfico correr, veja só o que acontece. Nessa zona, é o mesmo euro USD tempo gráfico 30 minutos.
Nessa zona aqui é a acumulação. Fica atenta aí à acumulação. O preço acumulou. Os operadores, as grandes instituições, compram todo o estoque disponível nessa região aqui. E quando eles se asseguram que não há mais nenhuma oferta flutuante nessa região, eles começam a fase de tendência de alta, tendência ascendente. Verifique o seguinte. Aqui você começa a observar, nessa fase, a entrada de um volume de compra maior que as vendas. Perceba, ó, começa a entrar aqui nesses volumes aqui embaixo. Isso é muito importante. Essa estrutura ela tem que estar atrelada ao volume. Ó, começa a entrar compra, tá vendo? Esse volume de compra aqui. E veja que as compras elas vão se sobressaindo. Até que chegou aqui nesse nível, ó. Essa aqui é a zona de acumulação. Quando chega aqui, ó, nesse nível, onde eu mostro lá nos meus gráficos, que eu chamo os rompimentos, que é os rompimentos dessas zonas. Perceba que o volume, olha a quantidade de compra que se sobressai, o volume de compra nessa região, ele se sobressai a todas as outras, a todos os outros volumes, ó, deixando os outros volumes para trás. Quer dizer que houve uma grande movimentação aqui na compra. O que é que está acontecendo? As grandes instituições estão comprando barato para vender caro lá em cima. É quando faz a distribuição. E aí, quando ele sai dessa zona aqui de acumulação, não encontra aqui nenhuma resistência nessa região e o preço flui, né, numa tendência ascendente, numa tendência crescente. Nesse momento, a demanda de compra é maior que a oferta de venda. Tem mais compradores do que vendedores. Tem mais compra entrando, né? E aí a gente vê aqui, com esse volume aqui, ele aqui também. Há uma quebra nessa região, com esse grande volume. Perceba que agora o mercado emborcou, não está mais em tendência de baixa, ó, lateralizou e virou, o mercado virou, já virou a posição para cima. E aí ele começa a tendência de alta. Tá? Onde fica a nossa entrada? Tá? Tem vários momentos aqui nessa área de acumulação de entrada, mas essa aula, esse vídeo que eu vou fazer vai ficar para o próximo momento. O momento ideal que eu gosto muito de operar é nesse rompimento aqui, ó. Veja, entrou uma grande quantidade de volume de compra no início da tendência, de alta. Você está pegando o início da tendência, então é uma boa entrada aqui. Perceba que rompeu com grande volume, é esse volume verde aqui. Fez um pequeno teste aqui, ó, essa região aqui. Fez um pequeno teste aqui no fundo, ó, testando aqui esse outro nível. Tá vendo aqui essas máximas? Testando aqui essas máximas e continuou o mercado a subir. Perceba que você não vê venda nessa região aqui, ó. Não tem vela vermelha. Essas velas vermelhas aqui é a indicação de venda. Você vê que a quantidade de compra se sobressai a de venda. Então, impulsiona essas compras, vai impulsionando e jogando o mercado para cima. Ó. Toca no que level, joga para cima. Toca na Dragon, joga para cima. Em nenhum momento a tendência de alta ela é quebrada. Na distribuição, após levar o preço aqui a essa máxima, o preço começa a entrar numa distribuição.
começa a lateralizar novamente, perceba, bate em cima, bate embaixo, em cima, resiste embaixo e vai batendo, ó. Novamente, o que a gente percebe aqui? Um volume extremo, um volume de venda extremo, maior que os volumes anteriores. Tá vendo aqui? Perceba que aqui fez um teto, o mercado fez um teto e os grandes operadores estão terminando de distribuir todo o estoque de compra. Todo o estoque de compra, tá? E aí, quando eles descobrem que não há mais nenhuma resistência, eles iniciam a fase de baixa, jogando o mercado para baixo. Eles compram, eles vendem na alta e compram aqui embaixo, tá? Vai jogando o preço para baixo e vai maximizando os lucros. Então, nessa região aqui, com grande volume, perceba o volume aqui superior aos demais. Rompe esse nível aqui, que era o nível da distribuição. Ele rompeu, se manteve aqui, ó, abaixo das médias, se caracterizando, não descaracterizando a tendência de baixa. Nesse momento que o mercado rompe com grande volume, olha o grande volume, jogando o mercado para baixo, né? Perceba que a oferta agora é maior que a demanda, a oferta de vendedores é maior que a demanda de compradores. Começa a entrar um volume significativo de venda, ó, olha a venda aqui se sobressaindo. Começa a entrar um volume de venda, tá bom? Então, rompeu, retornou aqui, ó, a Dragon, a média, testou o fundo aqui, ó. Testou o fundo aqui anterior, não descaracterizou a tendência de baixa, não descaracterizou, porque se ele rompe aqui e vai lá para cima, né, ele volta para dentro da distribuição. Mas ele não volta para dentro da distribuição, ele continua a tendência de baixa. Fiquem à vontade para riscar o gráfico de uma forma que facilita a visualização de vocês. Perceba que nessa região, né, ele jogou o mercado para cima. Aqui foi o rompimento, né? Foi um grande volume. Eu gosto de destacar esse rompimento com grande volume, porque geralmente é onde eu entro na tendência de alta. Mas isso não quer dizer que eu não posso entrar mais embaixo. Posso entrar mais embaixo. Mas isso aí é um tema para o próximo vídeo. Nesse vídeo eu quero que vocês percebam uma coisa. Após o rompimento, que é essa zona aqui, após o rompimento dessa zona aqui, ó, com grande volume, onde foi que aconteceu o rompimento com grande volume? Aqui. Olha o grande volume, tá? Faz a entrada, tá bom? Faz a entrada, ele testou aqui, ó. Olha onde ele veio testar, ele rompeu e veio testar aqui, ó. Cadê o volume vendedor? Não tem volume vendedor, não tem. Tá? Aí entra aqui. Entrou aqui no teste. Perceba que começa a entrar compra, mais compra. Olha as compras entrando aqui embaixo, verdinho. Ó, e tá aumentando, ó o volume aumentando. Então, ele testou aqui e impulsionou o mercado. Ó, ele quebrou esse nível aqui com grande volume. Ele quer dizer, tô jogando o mercado para cima. Onde é que vai buscar? Provavelmente um topo formado anteriormente, aqui atrás, tá? Então, o mercado continua sendo impulsionado para cima com força compradora. Ó, olha as velas. E perceba, onde é que está localizada as velas verde? Na base, não é no topo, na base. Isso quer dizer que está tendo impulsão no mercado, está impulsionando de baixo para cima. Tá? Ó, tá impulsionando. Perceba que começa a impulsionar aqui, ó. Ó, tem aqui, tá vendo, ó? Né?
E aí rompeu aqui, ó. Rompeu aqui com grande volume. Veja, ó, começou a impulsionar embaixo, tá? Impulsionou embaixo, não descaracterizou a tendência, ó, já tinha formado aqui esse fundo mais baixo que esse fundo aqui. Impulsionou, jogou o mercado para cima, testou aqui, ó, na Dragon, voltou na Dragon, fez um teste com pouco volume, ó. Impulsionou novamente as velhinhas verdes. Impulsionou novamente. Tá? Se apoiou aqui, ó, nesse key level. Impulsiona novamente aqui. E assim vai seguindo. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido. É muito importante associar essas estruturas ao volume e à falta de interesse também. Porque onde tem excesso de compra, tem que haver a falta de interesse na venda, porque senão volta ao mercado para baixo. É isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, dá uma força aí para o nosso canal. Um grande abraço, tchau!